Olá, meus amiguinhos. Vamos agora, a partir daquelas aulas referentes a reações de oxi-redução, vamos agora estudar a eletroquímica. E o que vem a ser eletroquímica? Se você analisar o termo eletro, vem de corrente elétrica, que são elétrons, né? E química, reações químicas. Então, a eletroquímica é a parte da química que se preocupa em estudar, né, a relação entre corrente elétrica e reação química, ok? E ela está dividida em dois grandes grupos, que é a pilha e a eletrólise. Quando nós temos reações químicas de oxi-redução, lembra? Aquelas reações que ocorrem através de transferências de elétrons. Quando uma espécie se oxida, doa elétron, e a que se reduz recebe esses elétrons. Então, quando uma reação de oxi-redução produz corrente elétrica através dessa transferência, nós chamamos esse processo de pilha, tá certo? Porém, quando a corrente elétrica, quando eu vou fornecer uma corrente elétrica para substâncias sofrerem reações de oxi-redução, o contrário, né? Nós chamamos de eletrólise. Beleza? Tranquilo? A pilha é um processo espontâneo, já a eletrólise é um processo que não espontâneo, porque eu tenho que fornecer corrente elétrica, energia, para que a reação de oxi-redução ocorra. Beleza? Perfeito, né? Muito bem. Como nós vimos, perdão, no vídeo anterior, né, que está nessa mesma playlist de fisicoquímica, das reações de oxi-redução, quando nós pegamos uma lâmina de zinco e colocamos em contato com uma solução aquosa de sulfato de cobre. O que aconteceu? Ali ocorreu uma reação de oxi-redução espontaneamente. Então, ali, podemos dizer que é uma pilha, processo espontâneo. Beleza? Muito bem. Agora, o contrário não ocorreria. Como assim o contrário? Se eu pegasse uma barra de cobre e colocasse em contato com a solução de sulfato de zinco. Porque o cobre ele não desloca o zinco, mas o zinco desloca o cobre. Entendeu? Aí, para o cobre deslocar o zinco, é necessário fornecermos corrente elétrica, que é um processo okay, não espontâneo, que nós chamamos de eletrólise, que nós veremos em outra videoaula, tudo bem? Vamos nessa aqui falar um pouco das pilhas. Pilhas ou celas galvânicas, tá bom? Então, as pilhas ou celas galvânicas são dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxi-redução produz corrente elétrica. Tudo bem? Está aqui para vocês uma pilhazinha, essa pilhazinha aqui e outras pilhas que são, na realidade, baterias. Porque quando a gente fala em bateria, são pilhas ligadas em série. O polo positivo de uma pilha ligado ao polo negativo da outra pilha. Essas pilhas comuns que nós conhecemos, onde a voltagem é de 1,5, essa partezinha maior é o polo positivo e essa outra parte aqui, ó, é o polo negativo dessa pilha. Tranquilo? As pilhas recebem esse nome porque o primeiro dispositivo desse tipo era formado por discos metálicos empilhados. Entendeu? Que interessante? Usualmente, um conjunto de pilhas é denominado bateria. Muito bem. Então, montagem da pilha. Então, uma pilha, para começar, para iniciarmos aqui, é a pilha Daniel, ou Daniel. Meus amiguinhos, a pilha de Daniel é uma pilha apenas experimental. Mas se vocês entenderem o funcionamento da pilha de Daniel, você entende o funcionamento de qualquer pilha ou bateria, que são pilhas ligadas em série. Por exemplo, no controle remoto da sua TV, você tem lá 2 ou 3 pilhas, então uma do ladinho da outra. Você percebe que é o positivo é invertido, positivo, negativo. É sempre assim. Pilhas ligadas em série, beleza? É uma bateria. Muito bem. O que foi que Daniel fez? Daniel pegou 2 cubas. 2 becquerels, vamos fazer assim. 2 becquerels, 2 copos. Colocou em cada copo uma barra de um certo metal. Colocou aqui ó, uma barra de zinco e no outro uma barra de cobre. Certo? E dentro
desses Becquerels, em contato com estas barras, ele colocou soluções aquosas de sais que contém o cátion da barra. Aqui ele colocou uma solução de sulfato de zinco. Eu não coloquei o íon sulfato, lembra das aulas de oxirredução, que o íon sulfato é o íon espectador, porque não participa do processo? Sulfato de zinco, porque tem íon zinco na solução. E aqui sulfato de cobre, porque tem íons cobre. E chamou cada uma delas de eletrodo. Colocou um fio, tá certo? Ligando esses dois eletrodos, ou seja, essas duas barras de cobre com a de zinco. Já eu falo sobre esse tubo em forma de U, que é chamado de ponte salina. E aí aconteceu. E aqui, nesse fio, ele colocou uma chave, um liga-desliga. Certo? E aí ele notou o seguinte. Veja só o que ele notou. Ele pegou aqui e ligou. Quando ele ligou, ou seja, fechou o circuito, né? Ocorreu um processo espontâneo. A gente sabe que o zinco ele é mais reativo que o cobre, como nós vimos naquela aula de oxirredução. Então, o zinco vai doar elétrons para o cobre. Então, o zinco começa a doar elétrons quando ele ligou o circuito. E aí, esses elétrons chegam aqui, ó, no eletrodo do cobre. Só que esse cobre aqui, ele não vai receber o elétron, porque esse cobre está neutro. Ele tem carga zero. Deixa eu pegar o pincel aqui preto. Ele tem carga zero, esse cobre. Esse zinco também tem carga zero. Substância simples tem NOx zero, carga zero. Então, o zinco vai começar a doar elétrons para o cobre. Só que quem vai receber os elétrons é o cobre da solução, porque essa barra ela vai ficar repleta de elétrons, ó, cheia de elétrons provenientes de quem? Provenientes, ó, do zinco. Aí, como essa parte aqui está em contato com a solução, os íons cobre, que são positivos, estão com deficiência de elétrons, vão receber esses elétrons, sofrendo redução. E aqui ocorre oxidação e aqui ocorre redução. Por quê? Ó, desse lado aqui, ó, vai haver um desgaste da barra. A barra diminui, porque o zinco, como eu falei, ele vai se transformar em Zn2+, doando 2 elétrons. Porque observe como os elétrons estão nos produtos, são elétrons doados. Elétron depois da seta, elétrons no produto. Tudo bem? São esses elétrons aqui, ó, que estão chegando aqui na barra, que passam pelo fio. Tá vendo? E por que ocorre desgaste? Porque o zinco daqui, ó, que está perdendo elétron, está se transformando em íon. E íon cai aonde? Cai na solução. O lugar de íon é na solução. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Perfeito. Prosseguindo agora. Aí essa barra, como eu falei, ocorre uma diminuição, um desgaste. Em contrapartida, aqui há um espessamento, um aumento da barra. Porque os íons cobre, né? Ó, um aumento da barra. Porque os íons cobre da solução vão receber elétrons, ó, e se transformar em cobre zero, que é o cobre metálico. Porque se o cara está com carga zero aqui, os metais com carga zero, ó, eles estão na forma sólida, na forma metálica. Já esses outros aqui, os íons, tem que estar na forma o quê? Na forma aquosa. Tudo bem, amiguinhos? Perfeito? Tranquilo, não é? Perfeito. Então, o zinco se transformando em zinco 2+. Doando elétron para o cobre. O cobre da solução captura esses elétrons. Aí. Elétrons nos reagentes, são elétrons recebidos. Antes da seca, tá vendo? Antes da setinha. Transformando em cobre zero. Beleza? Então, você percebeu que o NOx do zinco aqui sai de 0 para 2. Ocorreu oxidação desse lado. Já desse outro lado, ocorreu o quê? Uma redução. Porque o cobre saiu de carga mais 2 e foi para 0, diminuiu a carga. Por isso que se você não entendeu bem a aula de oxirredução, volte nela e tenta aprender direitinho, tá certo? É necessário seguir a sequência, reação, ou videoaula de inox, de reações de oxirredução e agora de pilhas, e depois eletrólise, beleza? Muito bem. Então você percebe, como já falei, ó,
o zinco vai caindo na solução e vai aumentando a quantidade de zinco. Ó, apareceu um zinco aqui, apareceu outro zinco aqui, vai aumentando a quantidade de zinco. Beleza? Já do outro lado, ó, por isso que a concentração de íon zinco na solução aumenta, porque está caindo zinco na solução, porque o zinco está se oxidando. Já do outro lado, a quantidade de cobre diminui. Desapareceu um daqui, desapareceu outro daqui. Por quê? Porque o íon cobre está recebendo elétron e está o quê? Se reduzindo. Então, a quantidade de íons cobre diminui. Por isso, a função da ponte salina. Agora, porque você percebe que desse lado tem excesso de cátions e do outro lado tem excesso de ânions. Essa ponte salina, pessoal, ela está cheia, tá certo, de uma substância gelatinosa contendo sais dissolvidos. Nesse caso, cloreto de potássio, por exemplo, KCl. Para que serve? Se aqui está com excesso, está com falta de cátion, aí vem cátions para cá, para poder equilibrar a quantidade de cargas. Porque nessas cubas, a quantidade de carga tem que estar sempre o quê? Neutra. Se as cargas elétricas nas cubas não estiverem neutras, a pilha para de funcionar. Então, como aqui está com excesso de cátions, os ânions, que são os cloretos, da ponte salina, vem para cá. Isso não quer dizer que os íons zinco também não passem para cá, né? Íons sulfato, que vão estar em excesso aqui, passem para cá. Por quê? Porque aqui tem um sulfato, que é o íon espectador, né? E se diminuir o cátion, ânion está em excesso, não é verdade? Então, os ânions daqui, o sulfato, pode vir para cá também. Beleza? Então, é para isso que serve a ponte salina. Para ver o escoamento de cátions e ânions, para equilibrar as cargas nas cubas. Porque nas cubas, a quantidade de carga positiva e negativa tem que ser igual. Beleza? Para que a pilha tenha uma vida útil maior. Tranquilo? Muito bem. Então, nós sabemos que aqui ocorre a oxidação, que é o ânodo. Por que eu chamo de ânodo? Porque os ânions da ponte salina vêm para cá. Por isso que eu chamo de ânion. E por que eu chamo de cátodo? Porque os cátions da ponte salina vêm para cá. Tá vendo? Beleza? Aqui no ânodo ocorre redução, oxidação, que é o polo negativo. E aqui ocorre, no cátodo, que é o polo positivo da pilha, o que ocorre a redução. Vocês viram aqui pelas equações, oxidação e redução. E tem uma dicasinha que é importante. Quando você entender todo esse processo, pause o vídeo, reflita, volte e analise direitinho. E aí tem essa dica para que possa você conseguir memorizar, né, essas informações, que é o CRAL. Por que CRAL? CR, ó, vermelho, vermelho, ó, tá vendo? Vermelho, vermelho, verde, 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 verde. Cátodo, redução, ó, no cátodo, redução. No ânodo, oxidação, ó, consoante, consoante, vogal, vogal. CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos, ó. Mas antes disso, vamos ver a equação global, que é a soma das duas equações. A equação, a semi-reação que ocorreu no ânodo, que é o polo negativo, e a semi-reação catódica, né, que ocorreu aqui no cátodo, que é essa aqui de redução. A semi-reação anódica é sempre de oxidação. A semi-reação catódica é sempre de redução. Fique atento. Aí eu vou somar as duas, tá certo? O ânodo, oxidação, no cátodo, redução. Aí, somando as duas, eu vou cortar os elétrons, porque a quantidade de elétron doado tem que ser igual à quantidade de elétron recebido, para cancelar. Beleza? E o que foi que sobrou antes das setas? O zinco, ó, metálico, com cobre 2+. Do outro lado da seta, sobrou o zinco 2+, com o cobre, né, metálico. Então, a equação global mostra para a gente, ó, que o cobre sai de +2 para 0, sofrendo o quê? Redução. Já o zinco, ele sai de carga 0 para carga +2, ocorrendo uma oxidação. Beleza, amiguinhos? Tudo bem? Então, segundo aí o PAC, a gente representa as pilhas desse jeito, ó. Você coloca aqui o ânodo, 2 barras, o cátodo. O ânodo é formado pelo zinco,
e pelo zinco 2+, a forma não oxidada e a forma oxidada, beleza? E o ánodo é formado pela forma não reduzida e a forma reduzida. Ou seja, o átomo e o cátodo. Perdão, o átomo e o cátion. O cátion e o átomo. Porque o zinco vai sofrer oxidação, então eu coloco ele na frente. Então eu coloco primeiramente a espécie química inicial e depois o que ela sofre, oxidação. A espécie química inicial, que é o cobre 2+, e o que ela sofre, que é cobre 0. Então você mostra que daqui para cá ocorreu oxidação e daqui para cá ocorreu redução. Essas duas barras estão indicando para a gente a tal da ponte salina. Beleza? Ok, né? Deixa eu só apagar isso aqui, que esse tração aí eu achei feio. Deixa eu deixar ele um pouco mais bonitinho, né? Ó, então aqui você percebe que o zinco ele está sofrendo oxidação. Perdão, o zinco, oxidação, e o cobre, redução. Tá vendo? Muito bem. Outro exemplozinho aqui. Ó. Observe que eu já dei a notação segundo a IUPAC. Aí você percebe aqui ó, que o cobre, aqui vai ser o polo negativo e aqui o polo positivo. E professor, claro. Observe aqui ó, que primeiro vem o ânodo, ou anodo, né, com acento ou sem acento, e depois o cátodo ou catodo, com acento ou sem acento. Tá vendo? Observe aqui na ilustração segundo a IUPAC. Primeiro vem o ânion, depois o cátodo, beleza? Então você percebe que o cobre aqui está sofrendo oxidação, é o contrário agora. Na outra, o cobre sofreu redução. Por quê? Porque o zinco tinha a maior tendência a se oxidar em relação ao cobre. Tá certo? Mas aqui é o contrário. O cobre tem a maior tendência a se oxidar em relação a quem? Em relação à prata. Aí aqui a prata está sofrendo o quê? Redução, tá vendo? Que sai de +1 para 0. Diminuição do NOx. Então, como seria essa pilha? Desse jeito. Ó. Observe que aqui agora eu coloquei uma parede porosa. Eu não coloquei a ponte salina. Seria uma outra montagem de pilha, não tem problema. Você pode botar, por exemplo, um único becker e separar esses becker por uma parede porosa. Como, por exemplo, aquele material das velas de filtro, vela de filtro. Não é um material poroso feito de porcelana, é um material poroso, como se fosse de porcelana. Pois bem, eu posso colocar aí no meio, beleza? Tranquilo? Aí aqui eu tenho, ó, nessa primeira cuba, nitrato de prata e na segunda, nitrato de cobre. É sempre assim, eu botei cobre, uma solução que tem um cátion cobre e em contato com essa solução a barra de cobre. E em contato com essa solução aqui, a barra de prata. Beleza? Aí você tem que saber de onde os elétrons vão sair. Quem é que sofre oxidação? Não é o cobre? Então o cobre vai se oxidar. Então os elétrons vão sair desse lado para este lado. Porque o cobre está se oxidando. É o polo negativo da nossa pilha. E aqui é o polo positivo. Lembra do CRAL? Opa! Deixa eu só apagar aqui, que aí não vai dar para vocês enxergarem, né? Lembra do que eu falei? Do CRAL? Vou colocar aqui embaixo para vocês, ó. Lembra do CRAL? No cátodo, redução. No ânodo, oxidação. Aqui ó, é o positivo e aqui é o negativo. Então, ó, o polo negativo é o que nós chamamos de ânodo. O anodo, né? Sem um acento. É onde ocorre a oxidação. Beleza? O cobre, olha, beleza? Ele vai se transformar em cobre 2+. E, claro, se é 2+, perdeu 2 elétrons. Como é que eu sei que isso acontece? Porque o cobre, está vendo que está o cobre 2+ aqui na solução. Tá vendo? Já do outro lado, os elétrons vão chegar aqui, ó, tá vendo? Os elétrons vindo do cobre. E aí a prata, nesse caso, cátodo redução, que é o polo positivo. Então aqui é o cátodo ou catodo, que é o polo positivo, onde vai ocorrer a redução.
Beleza? Eu coloquei aqui em cima essa parte, mas eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Vou colocar esse nome ânodo aqui embaixo, tá certo? Então, nesse caso aqui, no polo negativo, só repetindo aqui, é o ânodo, né, sem um acento, ocorre a oxidação. Beleza? Muito bem. E aqui como seria essa redução? Simples. Agora são os íons prata que vão receber esses elétrons. Então a prata, observe que a prata tem carga mais 1, ela não quer 2 elétrons. O cobre doou 2, mas ela não quer 2 elétrons, ela só quer 1. Beleza? Mas ela só quer 1. Um elétron, beleza? E se transforma em Ag. Mas como o cobre está doando 2 elétrons, é obrigado que a prata receba 2 elétrons. Então tem que balancear. Aí para balancear, é só colocar 2 pratas, ó, 2 pratas vão receber 2 elétrons e produzir 2 pratas. 2 pratas na forma de cátion, 2 íons prata, vai receber 2 elétrons, formando em 2 íons prata, 2 átomos de prata. Para cada 2 cátions prata, eu formo 2 pratas metálicas. E claro, desse lado ocorre um aumento da barra, porque a prata metálica ela vai começar a se depositar aqui. E aí aumenta. E essa barra aqui ocorre um desgaste, como nós podemos ver nessa próxima imagem. Tá vendo? Ou não coloquei aqui, né? Pensei que eu tinha colocado a imagem. Então aqui vai haver a corrosão, o desgaste. Porque vai cair íons cobre na solução. 2 mais. Aí desse lado, sempre no ânodo, há um aumento da concentração do cátion na solução. E automaticamente uma diminuição de quem? Da barra. Já no cátodo, ocorre uma diminuição da concentração do cátion na solução. Nesse caso é o Ag+, beleza? E um aumento de quem? Da barra. Então, se você guardar a primeira ideia que eu mostrei, Daniel, você faz todas as pilhas. E aqui agora, você tem a equação global. Na oxidação, polo negativo, o cobre vai doar 2 elétrons, tá vendo? A solução vai ficando mais concentrada, porque aumenta a concentração de íons cobre. Já na redução, a prata ela vai o quê? Receber elétron, se transformando em prata sólida. Só que aí, nesse caso, montando a equação global, né? Ali eu mostrei os processos que ocorreu, né? De oxidação e de redução, certo? E aqui, como é que o sistema fica? Fica assim o sistema, tá vendo? Aqui ocorreu uma diminuição, a quantidade de cobre aumentou, ó, tá vendo? E aí, pela ponte salina, os íons ficam migrando. Os cátions migram para cá, tá vendo? E os ânions migram para cá, equilibrando a quantidade de cargas elétricas na solução. Tá vendo? Muito bem. E a equação global é só você pegar. No ânodo, né, que é o polo negativo, e aqui o polo positivo. No ânodo, o cobre doa 2 elétrons. Então, aqui eu tenho que colocar 2, 2 pratas, para receber os 2 elétrons e formar 2 pratas. Porque os 2 elétrons eu cancelo com 2 elétrons. E a equação global vai ser, quem está antes da seta? Cobre mais prata. Prata na forma de íon. Aqui, cobre na forma de íon. E aqui, a prata metálica. Equação global. Beleza? Então, é interessante você treinar bastante isso, tá certo? Próxima aula, nós finalizamos pilhas trabalhando com o potencial elétrico. A gente vai aprender a calcular aquela voltagem que aparece nas pilhas. Beleza? Um abração, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.